Sombra nas relações. Espelhos da alma. Você já se pegou irritado com alguém, sem saber bem por quê? Já sentiu que alguém despertava em você um incômodo que parecia maior do que a situação justificava? Ou talvez tenha se encantado profundamente por alguém, como se aquela pessoa encarnasse tudo aquilo que você sente faltar em si mesmo. Esses encontros e confrontos não são aleatórios, eles são janelas, espelhos, convites do inconsciente. Hoje, vamos mergulhar em uma das manifestações mais poderosas e transformadoras da sombra. Sombra nas relações. Então prepare-se para olhar de perto como projetamos no outro aquilo que não aceitamos ou não reconhecemos em nós mesmos. E como, por trás de cada conflito, pode haver uma lição profunda, uma parte de nós esperando para ser vista, acolhida e integrada. Este é o terceiro episódio da nossa jornada sobre a sombra segundo Jung. E nele vamos explorar a dinâmica das projeções, os espelhos que encontramos no amor e no ódio, e o papel essencial dos relacionamentos no caminho da individuação. Vamos juntos? O outro como espelho. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Com essa frase, ele nos convida a perceber que o outro é um espelho, especialmente nas emoções intensas que nos despertam. Quando reagimos desproporcionalmente a alguém, seja com admiração cega, seja com antipatia instantânea, é bem possível que estejamos diante de uma projeção da sombra. Projeção é um mecanismo psicológico em que partes reprimidas ou inconscientes da nossa psique são atribuídos a outras pessoas. Em vez de reconhecer que temos raiva, inveja, egoísmo ou fragilidade, projetamos essas qualidades nos outros. Da mesma forma, quando ignoramos nossa força, coragem ou sensibilidade, também podemos projetar essas luzes que não reconhecemos em nós, a chamada sombra dourada. Imagine um espelho que você segura à sua frente. Tudo que você não quer ver ou não sabe que existe é projetado ali, na imagem do outro. Mas esse espelho é mágico, ele não apenas reflete, ele revela. O amor romântico, campo de projeções. Poucos territórios são tão férteis para as projeções quanto os relacionamentos amorosos. No início de uma paixão, projetamos no parceiro nosso ideal inconsciente, nosso ânimos ou ânima, como Jung descreve, e enxergamos o outro como uma completude de tudo que sentimos faltar. Segundo Jung, a paixão é uma projeção violenta da imagem consciente sobre a outra pessoa. Quando essa imagem desaparece, o amor se transforma. Quantos amores não começam com uma idealização e terminam com uma decepção amarga? Isso não é apenas um erro de julgamento, é um convite ao autoconhecimento. Ao percebermos o que projetamos,
podemos integrar partes esquecidas da alma e nos relacionar com mais autenticidade. Exemplo clínico: um paciente que chamaremos de Rafael se apaixonava repetidamente por mulheres muito independentes e seguras de si, mas, após o encantamento inicial, ele se tornava inseguro e ciumento. Com o tempo, percebeu que admirava nessas mulheres justamente a autoconfiança que não reconhecia em si mesmo. Elas eram, inconscientemente, seu self projetado. Ao trabalhar essa imagem em análise, Rafael começou a desenvolver essas qualidades em si e se libertou da necessidade de buscar fora o que lhe faltava dentro. Conflitos e inimigos, sombra em ação. Não são apenas os amores que nos revelam os desafetos também. Quando alguém nos incomoda profundamente, é sinal de que aquela pessoa toca em algo nosso, algo não resolvido. O outro ativa uma ferida, um medo, uma vergonha. Metáfora visual. Imagine um quarto escuro. Quando alguém entra com uma lanterna e ilumina um canto esquecido, pode doer nos olhos, mas a luz não criou a poeira, ela apenas revelou o que já estava ali. Exemplo clínico para isso: Cláudia, uma terapeuta jovem, se incomodava profundamente com uma colega de trabalho que considerava superficial e fútil. Em análise, descobriu que invejava secretamente a leveza e espontaneidade daquela mulher. Sua sombra não era apenas negativa, era também uma parte vital da vida que Cláudia havia reprimido em nome de um ideal de seriedade. Projeções familiares, o inconsciente transgeracional. Família é o primeiro espelho onde nos olhamos e muitas vezes onde aprendemos a esconder parte de nós. Jung observou que os conflitos familiares frequentemente escondem projeções coletivas, papéis atribuídos, traumas herdados, mandatos inconscientes. A mãe que cobra a perfeição, o pai ausente que desperta a raiva, tudo isso pode nos conduzir à sombra pessoal e familiar. Repetimos papéis, criamos narrativas, carregamos culpas e nem são nossas. Exemplo real. Em uma série, cada personagem lida com traumas familiares não resolvidos, especialmente um dos personagens que vive à sombra da perfeição esperada por seu pai. Sua jornada só encontra paz quando ele confronta o passado, assume sua vulnerabilidade e para se projetar seu valor nos olhos dos outros. O perdão como ato de integração. O perdão, do ponto de vista de Jung, não é esquecer ou negar, é integrar. É reconhecer que o outro também age sob forças inconscientes como nós. Perdoar é retirar a projeção, é deixar de esperar que o outro carregue a parte que recusamos em nós mesmos. É um ato de coragem, não de fraqueza, um passo importante na individuação. O processo de tornar-se quem realmente somos, ao integrar sombra e luz. Arte, mitologia e espelhos arquetípicos. Na mitologia, os relacionamentos frequentemente representam espelhos arquetípicos. O mito de Perséfone e Hades, por exemplo, pode ser lido como um encontro entre aspectos reprimidos do feminino e a descida à sombra. Um casamento simbólico entre consciência e inconsciente.
Na arte, o espelho também aparece como símbolo da alma em O Retrato de Dorian Gray. Na arte, o espelho também aparece como símbolo da alma em O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. O protagonista projeta sua sombra no quadro e paga o preço por negar sua escuridão interior. Essas histórias não são apenas ficção, são retratos da psique. Quando olhamos nos olhos dos outros, vemos muito mais do que uma pessoa. Vemos nossos medos, desejos, feridas e esperanças. Vemos partes de nós que ainda não compreendemos completamente. A sombra nas relações é uma dádiva disfarçada. Por mais doloroso que seja, cada conflito carrega em si o potencial da cura. Cada projeção é um convite para se tornar mais inteiro. Jung nos ensinou que o caminho da consciência passa por aceitar a complexidade da alma e que, ao integrar a sombra, nos tornamos não apenas mais humanos, mas mais compassivos, criativos e livres. Se você sentiu que algo despertou dentro de você nesse episódio, talvez seja a hora de olhar para seus espelhos com mais atenção. O que você tem projetado nos outros? Que parte de si mesmo ainda está esperando para ser reconhecida? No próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa jornada interior, explorando a sombra coletiva, as sombras da sociedade e os ecos do inconsciente coletivo. E até lá, lembre-se, os espelhos não mentem, eles apenas mostram o que já está em você. E se você curtiu, gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e curta. E se lembrar de alguém, compartilha. E até o próximo.